Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente, né, o seguinte, né, que a celebração da solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal, torna-nos mais sensíveis à vontade divina e mais solícitos em pô-la em prática. Né? E aí, em Mateus capítulo 1, versículo 24 diz: Quando acordou, José fez conforme o anjo de Deus, o anjo do Senhor havia mandado. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tua casa para minha habitação? Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, que em pleno ano vocacional, né, e a caminho da celebração do sínodo dos bispos, né, momento em que a igreja refletirá sobre si mesma e sobre a sua missão, nos deparamos hoje com a figura santa e fiel do vocacionado São José, patrono da igreja. E a gente vê aqui, né, na primeira leitura, né, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E aqui ele fala: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, que nós realmente possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e sempre procurar obedecê-lo, né? Porque ele tem projetos para nós, né? Então, que a gente possa, né, realmente, né? Ele tem coisas maravilhosas para a gente. Então, que a gente possa sempre louvá-lo e glorificá-lo e também fazer a sua vontade. E agora, falando da segunda leitura, que hoje nós temos duas leituras, a segunda leitura está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, depois o versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18 e depois o versículo 22. Irmãos, porque a promessa não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então, a segunda leitura, né, reflete sobre Abraão, chamá-lo de pai diante de Deus, porque creu em Deus e contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos. Sem dúvida, essas virtudes são aplicáveis a José, vocacionado à paternidade humana e legal de Jesus, creu em Deus e aceitou, inserindo na linhagem davídica,
para que fosse legal e humanamente o rei Messias, filho de Davi e José, né, também firmando-se na esperança e na fé, tornou-se pai de um grande povo, né, como a gente vai ver aqui na leitura do Evangelho, né, que está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, e depois o versículo 24. E Jacó gerou José. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, ele, né, que recebeu a graça da vocação e cumpriu, né, com fidelidade amorosa e generosa, cuidando de Maria, sua esposa, e do menino que lhe fora confiado, especialmente nos momentos de angústia e ameaças. Né? Então, que nós possamos rezar neste dia, também com a intercessão de São José, para que a nossa comunidade eclesial seja de fato uma igreja sinodal, vivendo em comunhão, na qual todos participam da mesma missão, acolher Jesus no coração e anunciá-lo ao mundo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.